Fala pessoal, então hoje agora nós vamos explicar a questão de acoplamento de polias e engrenagens. Lembrando que, qual é a questão? Polias e engrenagens são equipamentos que giram em torno de um eixo. Quando um corpo gira em torno de um eixo, ele faz um movimento circular. Lembrando que agora nós não analisaremos apenas um corpo. Por exemplo, quando nós analisamos um corpo, nós analisamos seu período, sua frequência, sua velocidade linear e sua velocidade angular. Para acoplamentos, para ligações entre corpos diferentes, o que vai acontecer? Nós continuaremos analisando isso, mas vocês vão perceber que os períodos e frequências, apesar dos corpos girarem juntos ou girarem separados, às vezes se modificarão. Lembrando que nós temos 3 tipos de ligação. Axial, que é quando os dois corpos estão juntos, é quando um corpo está aqui, ó, se vocês puderem reparar, é como se um corpo estivesse dentro do outro. A ligação por correia é quando eles estão separados, e a ligação por dentes, ela tem a mesma função da ligação por correia. Qual é a diferença? A ligação por correia, os corpos giram juntos no mesmo sentido. A ligação por dente, por exemplo, se um corpo gira em sentido horário, o outro corpo obrigatoriamente vai girar em sentido anti-horário. Então, nós vamos separar assim, ó, duas ligações. A ligação axial, que é no mesmo eixo, os dois têm o mesmo eixo de rotação aqui, ó, vocês podem ver, esse seria o eixo de rotação aqui. E a ligação periférica, onde nós temos dois eixos de rotação diferentes, tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza, então, galera, vamos lá. Galera, quando nós temos a ligação axial, ó, isso aqui tem na apostila de vocês, transmissão axial, a ligação axial. O que vocês podem perceber? Que a ligação axial é como se um corpo maior estivesse dentro de um, estivesse um corpo menor, estivesse dentro de um corpo maior. Galera, se vocês forem perceber, nós podemos fazer uma analogia. Imagine que isso aqui seria uma pessoa dentro da sala de aula e essa aqui seria uma pessoa para fora da sala de aula. Um está dando uma volta em torno do colégio e o outro está dando uma volta em torno da sala de aula. Tranquilo? Galera, a frequência. Cada vez que um corpo der uma volta, o outro corpo também dará uma volta, porque eles estão ligados. Ó, eu vou dar uma volta aqui. Os dois corpos, como eles estão ligados um no outro, cada vez que o A, vamos falar de A e de B. Esse é o A, esse aqui é o B. Cada vez que o A der uma volta, o B também vai dar uma volta. Então, se o A deu 2 voltas, o B, como está dentro... Galera, imagine um volante de um carro. O miolo do volante, o centro do volante não gira com as bordas. A mesma coisa serve para uma roda de carro, de bicicleta, de ônibus, de qualquer coisa. Cada vez que um corpo der uma volta, o corpo interno der uma volta, o corpo externo também vai andar junto, porque eles estão grudados. Então, a frequência do A é igual à frequência do B. Certo? Aí, se a frequência é igual, significa que o tempo de uma volta para o A é igual ao tempo de uma volta para... Opa, só deixa eu fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui esse desenho para não ficar um pouquinho complicado. Então, a frequência do A é igual à frequência do B. O tempo de uma volta do A é igual ao tempo de uma volta do B. O período de A é igual ao período de B. Se o período é igual e a frequência é igual, logo, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Então, corpos que estão ligados axialmente, ou seja, eles possuem o mesmo eixo de rotação, os dois estão girando em torno do mesmo ponto, eles estão grudados. Ó, perceba que cada vez que esse corpo der uma volta, esse corpo também vai dar uma volta. Então, o que acontece? O número de voltas é o mesmo, porque está grudado. O tempo é o mesmo, porque vão dar o mesmo número de voltas. A velocidade angular, tipo, 1 volta por segundo, 10 voltas por segundo, 2 π radianos por segundo, 20 π radianos por segundo, é o mesmo. Então, a velocidade angular dos dois corpos é a mesma. Mas o que vai mudar então, galera? Perceba que para o corpo A dar uma volta, ele tem que percorrer, ó, vamos abrir esse círculo. O círculo de A é mais ou menos esse tamanho aqui. Já o círculo de B é muito maior.
Então perceba que o corpo B, galera, ele precisa percorrer uma distância muito maior para dar uma volta completa. Então, é a mesma história. Se eu vou dar uma volta na sala de aula, eu posso dar uma volta andando, que é rapidinho. Se eu vou dar uma volta em torno do colégio, para ser rapidinho, eu tenho que dar uma volta correndo. Ou seja, a velocidade do corpo A, ela é menor que a velocidade do corpo B, porque o objeto mais externo tem que percorrer uma distância maior. Por isso que quando nós temos aqueles circuitos lá, por exemplo, as corridas nas Olimpíadas, por exemplo, lá você tem as raias. Perceba que quanto mais internamente, a distância vai ficando menor. Logo, os competidores que largam na raia externa, eles largam numa posição. Os competidores, quanto mais internamente eles estão, eles vão largando mais distante do ponto de saída. Por que isso, galera? Porque se eles largarem do mesmo ponto, eles terão vantagem. Quanto mais interno, menor é a distância que eu preciso percorrer. Então, menor pode ser minha velocidade. Entenderam? Galera, então assim, ó, para vocês está uma dúvida. Aonde que acontece isso, galera? Acontece, por exemplo, na bicicleta. Você tem lá a roda externa, ela é maior, e a catraca onde está ligada a correia, ela é menorzinha. Por quê? Cada vez que a roda interna dá uma volta, a roda externa também anda. Mas daí, professor, qual é a vantagem? Perceba que a distância que a roda interna percorre é muito menor que a distância que o ar externo vai percorrer. Então, perceba que isso aqui é um multiplicador de velocidade. Quanto menor for essa correia aqui, ó, e menor for essa coroa, e maior for o aro da bicicleta, essa bicicleta ela vai sendo cada vez mais veloz. Por isso que bicicletas de corrida que atingem grandes velocidades, ela tem a roda externa muito grande, e a catraca onde você pedala, que vai lá na roda, quanto menor ela for, mais rápida é a velocidade. Por quê? Cada vez que a roda interna o ar interno dá um giro, o ar externo também vai dar um giro. Só que a distância do ar interno para o ar externo é muito grande. Então, galera, quanto maior for os extremos que eu faço, quanto menor eu deixar a roda interna e maior eu deixar a roda externa, maior vai ser a velocidade da minha bicicleta, entenderam? Então, isso é muito utilizado em indústrias, por exemplo. Porque eu coloco uma máquina aqui, ó, por exemplo, eu coloco uma máquina e uma correia. Aí a correia ela vai girar essa roda interna, ela vai ficar fazendo esse movimento de giro aqui, ó. E o que acontece? Essa roda interna está ligada em uma roda muito maior. Então perceba que o que eu faço? Eu estou multiplicando os giros, galera. Os giros não, perdão, eu estou multiplicando a velocidade de giro. Então é como se eu ligasse um motor menos potente que eu acoplava ele axialmente em outra polia e deixava esse motor mais rápido, certo? Ele é um multiplicador de velocidade. Por exemplo, isso aqui, vamos supor que isso aqui fosse ligado a uma esteira de produção. Essa roda interna ela gira a 5 metros por segundo. Vamos supor que essa roda interna seja o dobro. Claro que não é esse o cálculo, mas essa roda externa vai girar a 10 metros por segundo. Então é um multiplicador de velocidade linear. Entendeu? É por isso que eu faço isso na bicicleta. Quanto mais extremos eu deixo a coroa interna menor e a coroa externa maior, maior é o fator multiplicador da minha velocidade. Tudo bem? Galera, o seguinte, agora nós vamos para a transmissão periférica. Por que periférica? Agora é pelos extremos. Perceba que agora os corpos estão em eixos diferentes, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Essa aqui é a transmissão da bicicleta, tá? Aqui é onde eu pedalo. Opa. Aqui é onde vai o pedal. E essa é a roda traseira. Professor, mas na roda traseira. Mas na roda traseira não tem uma roda maior? Galera, mas eu estou analisando agora não a transmissão axial.
A transmissão axial é aquela que nós fizemos o seguinte, que tinha a coroa externa e a coroa, a roda, né, e a coroa interna. Então, galera, essa aqui por enquanto não. Nós vamos para explicar as transmissões periféricas, que são aquelas que possuem eixos de rotação diferentes. Galera, vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é cheio de dentes. Ó, é cheio de dentes. Certo? Tem os dentes lá do pedal, lá. Aqueles que se você enroscar lá a perna, eles acabam machucando e doendo. Tá, agora perceba uma coisa. Vamos fazer uma analogia. Galera, se essa correia, essa aqui é a correia. Deixa eu mudar a cor. Essa aqui é a correia, ó. Essa aqui é a correia. Certo? Cada vez que a correia, ela anda, por exemplo, ela passa, todos os dentes e os gomos da correia têm o mesmo tamanho. Então, se a correia ela andar por 5 dentes aqui, ó, vamos por 5 dentes, 5 pontas, dentes seriam as pontas da engrenagem. Sabe, vocês já viram uma engrenagem que é como se fosse um círculo cheio de pontinhas, cheio de pontinhas que encaixam uma na outra? Então, cada vez que passa por 5 pontos da engrenagem aqui, aqui também vai passar por 5 pontos de engrenagem, tá bom? Só que agora vamos pensar o seguinte, eu vou limpar os desenhos, vamos pensar o seguinte, que desse lado eu tenho 20 pontos de engrenagem, eu tenho 20 dentes, e desse lado eu tenho 5 dentes, tá bom? Vamos só fazer uma analogia. O que acontece? Cada vez que eu passar por 5 dentes aqui, a roda traseira vai dar uma volta completa, certo? Mas cada vez que eu passar por 5 dentes aqui, como tem 20, galera, a cada 1/4 de volta são 5 dentes, ó. 5 mais 5 mais 5, 20. Mais 5, 20, perdão. Então é o seguinte, cada vez que eu passar por 5 dentes aqui, eu dou 1/4 de volta. Cada vez que eu passo por 5 dentes aqui, eu dou uma volta completa. Então, agora vamos associar a tamanhos. O quanto essa roda... Então, enquanto essa aqui deu uma volta completa, essa roda aqui deu 1/4 de volta. Logo, cada vez que essa volta externa der uma volta completa, essa aqui vai andar 4 vezes mais. Então, uma volta completa externa significa 4 voltas completas internamente. Então, o que acontece, galera? Na transmissão periférica, transmissão por correias, você tem um multiplicador de força. O quanto essa engrenagem aqui for maior, se ela for, por exemplo, 5 vezes maior, significa que a cada uma volta da engrenagem grande, essa engrenagem pequena dará 5 voltas para acompanhar, porque a correia vai obrigá-la a dar 5 voltas. Entenderam? Então, assim, ó, eu tenho um multiplicador de força, um multiplicador de giros. Então, enquanto essa aqui, por exemplo, vamos supor que ela é 2 vezes maior. Enquanto essa aqui deu uma volta, esta aqui para acompanhar teve que dar, essa aqui deu uma volta, essa aqui para acompanhar ela teve que dar 2 voltas, certo? Então é um multiplicador de giros. Logo, galera, então a frequência de A pode ser igual à frequência de B? Não. Vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de B. Galera, a frequência de A, ela é menor que a frequência de B, porque, perdão, ela é maior, porque cada vez que B dá uma volta completa, o A tem que andar muito mais. É tipo assim, ó, um macetinho. Se o A for 10 vezes menor, a cada uma volta do B, eu preciso dar 10 voltas no A para acompanhar. Entendeu? Por quê? Porque o quanto ele é menor é o quanto ele tem que andar a mais. Se a frequência não é a mesma, então o período também não pode ser o mesmo. Logo, o período de A é diferente do período de B? Sim, ele é menor. Por que ele é menor, professor? Opa, por que o período de A ele é menor? Porque, vamos supor, o período de A precisa de
vamos supor, o período de A, ele deu 2 voltas para acompanhar, então ele dá uma volta na metade do tempo. Tipo, ó, o B deu uma volta completa em 1 segundo. O A vai dar 2 voltas completas. Então o B precisa de 1 segundo para dar uma volta e o A precisa de meio segundo. Se o período não é o mesmo e a frequência não é a mesma, a velocidade angular também não é a mesma. Logo, galera, o que é igual? A velocidade linear de A e de B é a mesma. Perceba que uma é o contrário da outra. Na ligação axial, frequência é a mesma para A e para B, período é o mesmo para A e para o B, velocidade angular do A e do B é o mesmo e a velocidade linear é diferente. Agora é o contrário. Frequência, período e velocidade angular são diferentes e a velocidade linear é a mesma. Galera, resumindo, eu vou resumir. 2π, velocidade linear, 2π vezes o raio vezes a frequência. O π dos dois lados eu corto. Então, raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. É exatamente o que eu falo, é a fórmula do Rafa que eu chamo. Galera, o que significa a fórmula do Rafa? Resumindo, se, por exemplo, o raio desse aqui é 1 e o raio desse aqui é 2, a cada uma volta do B, eu tenho que dar 2 voltas no A para completar. Então, galera, o que significa isso? Que, por exemplo, esse raio é 5, esse raio é 10. Se o B deu uma volta, o A vai ter que dar 2 voltas para acompanhar. Ou seja, essa fórmula resume o macetinho aqui. A fórmula do Rafa é para fazer matemática, aquele esquema. A quantidade de voltas que eu dou no B é o número de... o quanto o B for maior do que o A é o número de voltas que eu tenho que dar. Por exemplo, professor, se o B for 10 vezes maior do que o A, significa que ele terá que dar 10 voltas a mais. O A terá que andar 10 vezes mais. Entenderam? Então aqui, ó, galera, perceba que na transmissão axial, eu tenho frequências iguais, períodos iguais e velocidades angulares iguais. Ou seja, os dois giram juntos. Mas para o A, que é o maior, acompanhar o B, que é o menor, o que acontece? O A tem que girar muito mais rapidamente. Então, a velocidade linear do A, de quem está mais externo da curvatura girando, é maior. Por isso que carros de corrida sempre buscam, galera, o centro pela aceleração centrípeta, mas também para percorrer uma distância menor. Por isso que quem procura sempre ao lado interno da curvatura se sai bem numa ultrapassagem, tá bom? Galera, e agora, na transmissão axial, nós vamos ver o quê? Que o A e o B, eles giram separadamente. O A, vamos supor, esse aqui é o A e esse aqui é o B. O A tem que girar muito mais para acompanhar o B. Então, a quantidade de vezes que o A for menor, a quantidade de vezes que o A for menor, ele terá que girar a mais para acompanhar o objeto B. Entendido? Então, pessoal, essa é a diferença entre as transmissões. A gente vai ver depois o exemplo da bicicleta, que ele tem os dois tipos de transmissão e o porquê. Mas, galera, enfim, basicamente é só você pensar. Esse tipo de exercício cai e cai bastante. Caiu o movimento circular, provavelmente eles vão cobrar algum tipo de transmissão aqui para vocês, tá bom?